Nosso contato aqui na Band News FM agora é com a Luísa Rosa, diretora de Patrimônio da CBF. Vai falar um pouquinho para a gente da carreira dela, do momento na CBF também. Luísa, seja muito bem-vinda. É um prazer falar com você aqui na Band News FM. Obrigada, Aline. O prazer é meu. Você está na diretoria de Patrimônio, que em breve também vai ter uma mudança de nomenclatura, certo? Certo, correto. Isso mesmo. E você é arquiteta esportiva especializada. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que chegou nessa área, né? Como é que você escolheu ir para essa área da arquitetura? Claro, Aline. Na verdade, desde a época da faculdade, eu comecei estagiária já na área de arquitetura esportiva. Então, trabalhando no escritório de arquitetura, que era parte da equipe da Copa do Mundo, da FIFA aqui no Brasil, para a Copa do Mundo 2014. Eu comecei estagiária no escritório em 2010, mais ou menos. Então, abril de 2010 foi praticamente 12 anos atrás, exatamente. E comecei estagiária com eles. Eles são os escritórios que estavam prestando todo o suporte dos projetos operacionais para a FIFA aqui no Brasil, dos estádios, e acompanhando a construção dos estádios, porque naquele momento a gente ainda estava construindo e reformando os 12 estádios que a gente ia ter para a Copa do Mundo, para a Copa das Confederações 2013 e 2014 a Copa do Mundo. Então, eu comecei estagiária, acabei ingressando nessa carreira como estagiária, fui efetivada nesse escritório, e desde esse primeiro momento que eu iniciei nessa área da arquitetura esportiva, eu já sempre fui apaixonada. Quando é o que eu mais gosto na faculdade, eram os projetos que mais me interessavam. Acabei me especializando nesse ramo, então depois fui para as Olimpíadas, no Rio de Janeiro, depois outros eventos esportivos também, até chegar aqui na CBF. E para a gente poder explicar um pouquinho mais para o nosso ouvinte, efetivamente, qual é o seu trabalho? É só relacionado a estádios? O que a gente pode contar um pouquinho mais? Claro. O arquiteto esportivo, ele não faz só estádios, né? Acho que os estádios é o ponto maior da arquitetura esportiva que todo mundo conhece, na verdade. O arquiteto esportivo, ele lida com todas as instalações que tendem a prestar serviço para algum esporte, seja desde uma academia pequena, um estúdio de pilates, até um grande clube, um complexo esportivo, um parque olímpico, com estádio, com arena, com uma quadra, por exemplo, num prédio, numa parte social de um clube. Todas as infraestruturas, os projetos de arquitetura que refletem a prática esportiva de algum esporte em algum momento, ele está dentro da arquitetura esportiva. Como é que foi a sua chegada à CBF e até também essa construção da sua carreira internamente até esse cargo como diretora? Claro. Eu comecei a prestar já serviço em outros eventos da CBF, então eu conhecia já algumas pessoas da CBF que trabalharam também na época da Copa de 2014. Depois da Copa de 2014, fui a gerente de infraestrutura da Copa América, do comitê da Copa América de 2019 no Brasil. E aí, durante esse processo, no comitê da Comebol da Copa América de 2019, o contato com muitas pessoas da CBF foi estreitado. Eu mudei, né, para o Rio de Janeiro, então estava aqui no Rio de Janeiro, muito próxima do escritório da CBF. Essa equipe, boa parte dela migrou para auxiliar a CBF também na candidatura que a gente recebeu do Sub-17 do Mundial da FIFA. Então, a minha carreira com a CBF, eu fui prestando serviços para eventos, né, específicos quando a gente tinha, até que depois que finalizei o Sub-17, eu estava prestando serviço, trabalhando para a FIFA no Catar. A pandemia foi um trabalho que eu estava prestando serviço aqui do Brasil remotamente, por conta da pandemia. E a CBF me convidou para fazer parte da equipe da CBF, tem 2 anos, para cuidar do Centro de Desenvolvimento de Legado da Copa que a gente estava construindo aqui, do fundo que foi reativado. E aí foi quando eu retornei, só que aí diretamente como funcionária mesmo da CBF. Eu já entrei gerente de infraestrutura para tocar todo esse projeto, e na semana passada o presidente me convidou para esse desafio da diretoria de patrimônio. E como é que você recebeu esse convite, né, efetivamente como diretora, a primeira mulher, né, a primeira diretora efetivamente da CBF? Claro, eu fiquei muito feliz. Eu acho que é um reconhecimento por todo o trabalho que eu já venho fazendo nesses últimos 12 anos. E eu, na verdade, um reconhecimento também para mim, não pessoal, como a primeira mulher diretora da CBF, mas eu acho que o mais importante é o reconhecimento dessa área de infraestrutura esportiva e da necessidade dela hoje em dia no nosso futebol e também no esporte como um todo no mundo.
Isso que para mim eu fiquei mais feliz, assim, de ter a oportunidade de poder ajudar a melhorar, a investir, a construir os nossos centros, ajudar a infraestrutura da CBF, cuidar das nossas instalações. Eu acho que para mim foi um grande desafio, uma felicidade de ter esse reconhecimento não só como mulher, mas como arquiteta esportiva, que é o que eu busco há muitos anos. Você acha que no Brasil ainda é uma área que você fala em reconhecimento? Não sei nem se reconhecimento seria até a palavra, mas ainda é uma área que tem pouca atenção? Sim, tem muito pouco. Para te explicar, Aline, a maioria das pessoas nem conhece que existe o arquiteto esportivo. Então, ela não sabe. É muito normal, você vai procurar fazer um restaurante, as pessoas procuram alguém que é especializado em restaurante. Quando vão construir um estádio, um clube, uma academia, são poucas pessoas que procuram e sabem que tem um arquiteto dedicado à parte técnica e ao estudo desse esporte. Então, essa é a grande dificuldade, né, dos arquitetos que são especializados nessa área, porque muitas vezes chamam a gente só quando encontram algum problema para o esporte que eles estão praticando. Deu algum problema na quadra, a quadra não é do tamanho que tem que ser, a piscina não funcionou. E esse é o reconhecimento, né? De entenderem que a gente faz parte da criação e desenvolvimento desse espaço como um todo desde o início. Você citou a participação também no comitê organizador da Copa do Catar. O que você estava fazendo por lá antes de voltar a sua atenção aos trabalhos aqui no Brasil? Claro, eu era responsável, gerente de mapas e desenhos lá da parte de arquitetura. Então, todos os projetos operacionais dos 8 estádios da Copa do Mundo, eles eram sobre minha responsabilidade. Eu estava projetando junto com eles para a FIFA, né? Então, eu era parte do Q22, que é o escritório da FIFA LLC dentro do Catar. E aí, toda essa parte do plano operacional dos 8 estádios, da parte do centro de mídia também, e algumas outras instalações que eles tinham, isso era responsabilidade minha. E aí, já que a gente está falando então dessa Copa do Catar e de estádios, o que o torcedor que vai estar lá acompanhando a seleção brasileira, o campeonato, vai ver nesses estádios? Porque a gente está aqui de longe, eu pelo menos nunca fui ao Catar, e muito se fala que vai ser uma Copa muito tecnológica, os estádios, eles são lindos e eles têm toda uma questão de tecnologia de climatização, as lojas também, com computadores que você pode prever como você vai ficar com uma camisa, se você quiser comprar, por exemplo. O que o torcedor vai encontrar nesse Mundial? Sim, eu acho que eles vão realmente encontrar edifícios, né, muito modernos, com inovação, porque tudo que hoje em dia existe de melhor tecnologia no mundo, o Catar tentou trazer para dentro dos seus estádios, dentro dos limites. São estádios bem espaçosos, fora dois, se eu não me engano, são 2 ou 3 que foram reformados e já existiam. Então, você vai ter fácil acesso, você vai ter áreas livres para poder, né, quando o espectador chegar, naquela parte em volta do estádio, dentro do estádio também, o fluxo e a circulação de todos eles é bem boa. Eu acho que eles se planejaram há muito tempo, começaram muitos estádios do zero e procuraram no mundo inteiro os melhores arquitetos estão envolvidos nos projetos dos estádios. E realmente tem muita tecnologia e inovação que eles estão podendo aplicar lá, que tem um custo altíssimo, a gente sabe, só que para o Qatar isso não é um problema. Então, tudo que eles puderam trazer e buscar no mercado, eles buscaram para essa Copa do Mundo. Eu acho que vai surpreender bastante os espectadores que forem. E são estádios que depois eles vão continuar sendo utilizados, porque também há algumas informações que vêm de lá que podem ser desmontados, e aí essas peças seriam doadas para a construção justamente de algo voltado ao esporte, tanto no país como fora. Exatamente, eu não sei o que eles vão fazer com os estádios, se vão ser desmontados. Eu sei que alguns têm outros usos que eles usam para alguns clubes de estádio. O único que eu tenho certeza é um que é feito de containers, também todo metálico, que esse vai ser desmontado e vai ser reutilizado. Agora, os outros, eles são estruturas físicas que não se desmontam, né? Eles são de concreto, são estruturas mais robustas, mas que eles vão depois fazer uma reforma para transformar o uso dele sem ser de estádio, centro de convenções, se eu não me engano, um deles vai virar, o outro vira uma universidade. Então, eles já pensaram, né, nesse uso posterior a copos que não vão continuar com a finalidade de futebol. Esse que você citou, que é o construído com containers, você teve alguma participação nessa montagem, nessa visualização? Não, não. A parte de legado, de arquitetura de construção é feita, se eu não me engano, esse foi para um escritório fora da Europa. Eu participo só na parte do operacional do evento mesmo. E você citou anteriormente da questão daquele projeto, né, do financiamento que a FIFA envia para o Brasil, do legado da Copa,
da construção de alguns centros de treinamento no país. Como é que está esse projeto? Vão ser 15 mesmo naquelas cidades que não receberam jogos ou alguma coisa de envolvimento com a Copa de 2014? Sim, exatamente. O projeto já está em andamento, a gente já tem aquisição de 10 terrenos, a gente está no processo de finalização de licenciamento das obras, tem uma obra em andamento, e o planejamento é que até final de 2023 a gente já tenha a construção inaugurado aí, alguns deles para poder já em uso, né, com o projeto que a gente tem do Gol do Brasil, do CBF Social. E serão centros de treinamento apenas relacionado ao futebol ou para outro tipo de atividade esportiva também nesses locais? Apenas o futebol. Os centros de desenvolvimento eles são focados no fomento do futebol, tanto para o futebol de base quanto para o futebol feminino e amador. Tá certo, Luiz. Eu queria que você falasse, para finalizar, sua expectativa com a seleção brasileira na Copa do Mundo, né? Esse ano, agora você está como diretora na CBF, então toda essa expectativa. E também para esse segundo semestre que já se aproxima, né, do seu trabalho junto à entidade. Claro. Eu acredito que, como toda espectadora e brasileira torcedora, eu espero muito que a gente possa trazer o Hexa para casa. Eu acho que é uma esperança de todos, né? De 4 em 4 anos a gente sempre quer ganhar. Eu acho que não tem uma Copa que a gente comece e fala, não, acho que essa eu não quero ganhar. Acho que isso nunca aconteceu. Então eu vou seguir a linha de todo mundo igual. E do meu trabalho é um grande desafio, né? Poder estruturar esse setor, essa área, essa diretoria com todos os usos, com as vontades que o presidente Edinaldo quer de poder trabalhar essa área melhor da infraestrutura, trazer os centros de desenvolvimento também, começar a construção deles, poder mostrar todo esse trabalho para todo mundo. Eu acho que a minha expectativa é de, o quanto antes, poder colocar a mão na massa e começar a executar tudo que a gente tem para fazer aqui na CBF. Eu lembrei agora que você falou que no seu estágio você sempre na faculdade também fazia, pensava, né, em trabalhos relacionados a essa área esportiva. O futebol especificamente já estava na sua vida antes ou foi algo que acabou acontecendo? Você já era torcedora, acompanhava, ia a estádio? Eu nunca fui muito torcedora de ir no estádio. Eu jogava futebol, então eu ia como atleta amadora mesmo. Eu poucas vezes fui, nessa época da faculdade, eu comecei a ir nesse momento, assim, quando eu era mais nova, eu não era de ir a estádio, mas eu praticava futebol no clube, campeonatos, outras coisas, eu jogava mais nessa linha do que de espectadora. Tá certo, então. A gente conversou aqui na Band News FM com a Luísa Rosa, diretora de patrimônio da CBF. Luísa, muito obrigada pela entrevista e sucesso no seu trabalho. Obrigada, Aline, agradeço.